Plano de leitura bíblica, dia 9 de agosto, 1 Crônicas 11 a 13. Davi, rei de Israel. Todo Israel foi ter com Davi em Hebrom. Disseram-lhe: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzias os destinos de Israel. O Senhor teu Deus te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo? E serás tu o chefe de Israel, meu povo? Assim, todos os anciãos de Israel vieram para junto do rei em Hebrom, e Davi concluiu com eles um pacto com eles. Em Hebrom, diante do Senhor. Então eles ungiram no rei de Israel, segundo a palavra do Senhor pronunciada por Samuel. Davi foi com todo Israel contra Jerusalém, chamada então Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. O primeiro, disse ele, seja quem for, que vencer os jebuseus, será nomeado chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sárvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza, que por isso se chama cidade de Davi. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais poderoso, e o Deus dos exércitos estava com ele. Eis os chefes dos heróis que estavam a serviço de Davi, e o ajudaram com todo Israel a assegurar seu domínio, a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Segue a relação dos heróis que estavam a serviço de Davi. Jesbaã, chefe dos 30, ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu de uma só vez. Depois deste, Eleazar, filho de Dodó, o Auita, e um dos 3 heróis. Estavam com ele Davi em Afes-Domim, onde os filisteus se tinham reunido para o combate. Lá havia um campo de cevada, e o exército fugia diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e o destroçaram os filisteus. Assim o Senhor assegurou uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram a rocha para perto de Davi, junto da caverna de Odolã, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Enquanto Davi estava na caverna, uma guarnição de filisteus se achava em Belém. Davi exprimiu um desejo. Quem me dará de beber, disse ele, da água da cisterna que está às portas de Belém? Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram a água da cisterna que está à porta de Belém. Eles a levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue destes homens? Foi, pois, arriscando a própria vida que eles me trouxeram esta água, por isso recusou-se a beber. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3. Brandiu sua lança contra 300 homens. Matou-os e adquiriu um nome entre os 3. Era o mais considerado da segunda tríade e foi o seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em altos feitos, originário de Cabseel, foi o que venceu os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Foi ele também que desceu e matou o leão da cisterna, num dia de nevada. Foi ele ainda que venceu um egípcio de 5 côvados de altura. Esse egípcio tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear de tecelão. Foi contra ele com um bordão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a própria lança. Eis o que fez Banaías, filho de Joiada, que foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30, todavia não se igualou aos 3. Davi colocou à testa de sua guarda valentes homens do exército: Azael, irmão de Joabe, Elcanã, filho de Dodô, natural de Belém.
Samote, de Aori, Elis de Falon, Ira, filho de Assés, de Tíqua, Abiezer de Anatote, Sabocai, ou Uzaíta, Ilai, o Auíta, Maarai, de Netofa, Eled, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaías de Faratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel de Arabá, Asmote de Baurim, Eliaba de Saobom, Beneacém de Gezom, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aian, filho de Sacar, de Arar, Elifalete, filho de Ur, Efer, de Méquera, Aías, de Felom, Esro, de Carmelo, Naarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibaar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Jeter, Garebe, de Jeter, Urias, o Iteu, Zabade, filho de Eole, Adina, filho de Sisa, filho de Ruben, chefe dos Rubenitas, e com ele 30 homens. Anã, filho de Maaca, Josafá, de Matã, Osias, de Astarote, Osama e Jaiel, filhos de Otã, de Aroer, Jadiel, filho de Samri, Joás, seu irmão, o Tosaíta, Eliel, de Manaim, Jeribai e Josaías, filhos de Eunaém, Jetma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Soba. 1 Crônicas, capítulo 12. Os primeiros partidários de Davi. Eis os que foram juntar-se a Davi em Ciceleg, quando ele ainda estava escondido de Saul, filho de Cis. Era do grupo dos homens valentes que lhes prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros exercitados em lançar pedras tão bem com a mão esquerda como com a direita, e atirar flechas com o arco. Eram irmãos da tribo de Saul e Benjamim. Seus chefes eram Aiezer, em seguida Joás, ambos filhos de Samaá, de Gabaá, Jaziel e Falete, filho de Asmote, Baraca e Jeú, de Anatote, Ismaía, de Gabaon, valente entre os 30, e o chefe dos 30, Jeremias, Gesiel, Joanã, Josadabe, de Gederote, Eluzai, Jerimote, Balaías, Samarias, Safatias, de Arife, Eucana, Gesias, Azereel, Joezer e Gesbaã, filhos de Coré, Joela e Zabadias, filhos de Jeroã, de Gedor. Homens valentes dos Gaditas passaram para o lado de Davi nas cavernas do deserto. Eram guerreiros exercitados no combate, que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham o aspecto de leões e a agilidade das gazelas nas montanhas. Ezer era seu chefe, Abidias o segundo, Eliabe o terceiro, Masmana o quarto, Jeremias o quinto, Eti o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusebade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Eram estes os filhos de Gade, chefes do exército. O menor deles, sozinho, podia vencer 100, e o mais forte, 1000. Foram eles que atravessavam o Jordão no primeiro mês, quando o rio costumava transbordar em todo seu curso, e que puseram em fuga todos os habitantes dos vales a leste e a oeste. Houve também filhos de Benjamim e de Judá, que vieram aliar-se a Davi, que estava escondido nas cavernas. Davi saiu-lhes ao encontro e disse: Se és como amigos que vindes a mim para me prestar auxílio, eu estou unido de coração convosco. Mas se é para me trair e me entregar aos inimigos, enquanto minhas mãos estão limpas de toda violência, que o Deus de nossos pais o veja e faça justiça. Então o Espírito entrou em Amazai, chefe dos 30, o qual disse: A ti, Davi, e contigo, filho de Jessé, paz a ti e àquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-os e lhes deu um lugar entre os chefes da tropa. De Manassés também passaram homens para o lado de Davi,
quando ele foi com os filisteus fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: Ele passará para o lado de seu mestre Saul, à custa de nossas cabeças. Quando voltou a Cicelegue, os homens de Manassés juntaram-se a ele: Ednas, Josadabe, Gediel, Miguel, Josabade, Eliú e Salate, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes e foram chefes do exército. Todos os dias vinham homens a Davi para auxiliá-lo, tanto que, por fim, ele teve um grande exército como um exército de Deus. Esse é o número dos homens equipados para a guerra que foram ter com Davi em Hebrom, para transferir-lhe o reino de Saul, segundo a ordem do Senhor. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, chefe da casa de Arão, com 3.700 homens. E Sadoc, jovem e valente guerreiro, e a casa de seu pai, 22 chefes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000. Até então a maior parte deles guardava fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros, conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Isacar, que tinham senso da oportunidade, sabia o que Israel deviam fazer 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. De Zabulon, 50.000 homens, preparados para a guerra e perfeitamente equipados com todas as armas e prontos para socorrer Davi, de coração resoluto. De Neftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 homens, levando escudo e lança. Dos danitas, 28.600 homens, prontos para se pôr em linha de batalha. De Asser, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, em perfeito equipamento de armas de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, prontos para se formarem em linha de batalha, vieram de coração sincero a Hebrom para aclamar Davi, rei de todo Israel. E todo o restante de Israel estava igualmente unânime em aclamar Davi, rei. Permaneceram ali 3 dias com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado víveres. Ademais, os que moravam perto deles, até Isacar, Zabulon e Neftali, traziam-lhe víveres sobre jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, massa de figos, tortas de uvas, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. Primeiro transporte da arca. Davi consultou os chefes de milhares e de centenas com todos os príncipes e disse a toda a Assembleia de Israel: Se estiverdes de acordo, e isso parecer vir do Senhor nosso Deus, enviaremos sem tardar mensageiros a nossos irmãos, em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se juntem a nós e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel, desde o Sior no Egito até a entrada de Emate, a fim de trazer de Cariatarim a arca de Deus. Davi com todo Israel subiu a Baala, em Cariatarim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab, Oza e Aio. Conduziam o carro
Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com toda a sua alma, cantando com acompanhamento de cítaras, as harpas e tamborins, símbalos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Osa estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor inflamou contra Osa e o feriu, porque estendera sua mão para a arca. E Osa morreu, ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado porque o Senhor ferira Osa. E esse lugar traz ainda hoje o nome de Feres Osá. Nesse dia, Davi teve medo de Deus. Como disse ele: faria eu entrar na casa de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo que lhe pertencia.